Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Meus irmãos, essa pregação que será ministrada hoje é uma pregação que para mim é extremamente desafiadora. No primeiro culto, ao finalizar o primeiro culto, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Na verdade, a semana inteira ministrando essa pregação sobre a minha vida, que é: Daniel, não se venda. Vocês vão entender por quê. Porque eu vou ler coisas aqui que a Bíblia relata que é para que cada um de nós faça. A gente não realiza porque a gente acha que é algo muito demasiado, algo muito distante da nossa vida. Aí sabe o que acontece? A gente fica enfermo e a gente começa a buscar soluções fora da palavra. Sabe o que acontece? Nós ficamos enfermos e começamos a pagar 100 mil reais num curso, porque o cara diz que a gente vai ser curado através desse curso. Sabe por quê? Porque a gente coloca nossas opiniões em cima da Bíblia. Aquilo que eu vou falar não é aquilo que a gente quer escutar, mas eu posso dizer, é a verdade de Deus sobre nossas vidas. Às vezes a gente quer muito uma frase de efeito, mas na verdade no reino de Deus não existe isso, frase de efeito, insight. Existe aquilo que vem da palavra. Então abra o seu coração, você vai entender por que eu estou falando isso. Às vezes nós queremos uma palavra extraordinária, mas o fato de ler a palavra, isso é extraordinário. Estamos tão viciados com coisas que nos falaram, uma rotina, que se a gente fizer a gente vai alcançar algo. Mas na verdade a resposta a gente já tem, que é a luz da Bíblia. Amém, meus irmãos? Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos ler todos nós juntos. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens. Amém. Então, se você leu, e por que eu coloquei para você ler? Porque essa pregação, se você não prestar atenção na sua Bíblia, naquilo que estamos dialogando aqui, ministrando, você vai se perder. Estamos falando que o Senhor disse a quem? A Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Então veja uma palavra muito diferente. Eu vou dar. Não é porque você merece, não é porque você vai fazer e você vai conquistar. Eu vou te entregar. Isso é graça. Que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Então preste atenção. Se você captar essa mensagem, vai ficar melhor todo o texto. Eram qualquer pessoas que Moisés enviou? Esses 12 homens eram pessoas inerentes, pessoas que estavam começando a dar passos na fé ali? Eram líderes de cada tribo dos filhos de Israel. Então pessoas conceituadas, pessoas que entendiam. Pessoas que tinham intimidade por tabela com Deus. Você que está talvez um pouco perdido, nesse momento, Moisés, quando tira o povo do Egito, retira o povo de Deus, que a gente classifica como um povo hebreu, eles estavam nesse momento sem passar por um tempo de cativeiro. Então nesse momento, o povo hebreu não estava cativo, sendo que Deus leva esse povo para o deserto. E quando chega no deserto, Deus fala para Moisés: eu vou entregar a terra prometida para eles. Eu vou entregar. Vocês lembram o nome da terra prometida? Canaã.
envie, por favor, 12 líderes para que possa espiar a terra. Moisés fala. Envie 12 líderes. De cada tribo, envie um. Desses 12, levem, para que eles possam observar o que está acontecendo. Vamos ver o que tudo isso aconteceu? Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou é má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou se é estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Eles foram. Depois de 40 dias, retornaram. Quando chegou, a palavra fala que 2 homens tiveram que levar, gente, cacho de uva, que é desse tamanho. A terra era tão grandiosa que 2 homens tinham que carregar para demonstrar para o seu líder: olha, realmente a terra que o Senhor disse que estava preparando e que vai nos entregar, lembre-se dessa palavra, que vai nos entregar, ela emana leite e... Versículo 25. Eu vou ler os contextos para que você não se perca. Amém, meus irmãos? Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, mostrando os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quando você lê essa palavra Anak, lembre-se de gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então veja só, eles foram lá, simplesmente esses espias chegaram lá, chegou para Moisés e toda a congregação, a Bíblia deixa clara, não era uma reunião fechada. A congregação escutou aquilo que ele escutou. Realmente, ó, terra, leite e mel aqui, perfeito, lindo. Mas tem um detalhe, nas montanhas, os amalequitas, aqui do lado, à beira do Jordão, temos jebuseus, temos heteus, temos todo esse povo. Eles são poderosos. Temos os filhos de Anak, os gigantes nessa terra. Versículo 30, pode espelhar aqui. Você vai perceber que esse versículo precisa de interpretação. Quando fala que então Caleb fez calar o povo, nenhum versículo anterior fala que o povo estava gritando. Em nenhum momento, em nenhum versículo, a Bíblia me aponta que o povo estava agitado. Mas, obviamente, quando você volta de um local com circunstâncias distintas, você fica um pouco mais fervoroso. Caleb, ele era um desses 12 espias. Amém, meus irmãos? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de... Começaram a duvidar da promessa de Deus por causa das circunstâncias. Lembra que eu falei? Eu vou te entregar, independente. Sendo que as circunstâncias não tinham nada a ver com a promessa. As circunstâncias que estavam sendo visualizadas por todos aqueles homens não conduziam com a promessa que Deus entregou. Mas eu acho que eles não continuaram a murmurar. Capítulo 14, versículo 2. Vamos ver como continuou isso? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão.
E toda a congregação lhe disse, olha o que aqui falou. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Veja o que foi dito. Senhor, tu me traz para Buenos Aires. Tu fala uma palavra, circunstâncias não tem nada a ver com aquilo que você me prometeu. Quem dera eu tivesse ficado no Brasil. Muito melhor. Sabe por quê? Porque agora meus familiares estão na expectativa que eu volte com o diploma. Meus familiares agora, se eu não retornar com aquilo que o Senhor me colocou aqui, eles vão me chamar de fracassado. É isso que a gente mais escuta, né, meu amor? Pastor, não posso retornar porque senão aí vai ser um fracassado, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Então veja só. Deus entregou e eles começaram a murmurar. Porque tinha jebuseus, tinha amalequitas, tinha os gigantes ao redor da cidade. Sendo que essa terra era uma promessa. E isso somente no âmbito espiritual a gente vai poder entender. Romanos 12 fala que toda a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e, se biblicamente está falando isso, existe alguma vontade de Deus que é 99% bom? Mentira, gente. É 100% perfeito. Se Deus está afirmando, está declarando palavras, não existe meio termo. Ou seja, se tudo aquilo que Deus tem como desejo em nossas vidas, gente, é lógica, é por lógica, é perfeita, boa e agradável, quer dizer que as frustrações que nós temos é quando a gente coloca os nossos desejos à frente do desejo de Deus. É óbvio. Se você quer viver algo que você está construindo, você esquece da única coisa que é perfeita, boa e agradável, que é a vontade dele sobre a sua vida. Assim foram os espias. Chegaram numa terra que já era deles, mas porque as circunstâncias não estavam favoráveis, eles murmuravam. Murmuração, gente, é oração para o diabo. A mesma oração que a gente faz ao Senhor, o ato de murmurar, nós estamos fazendo uma adoração a Satanás. Verbalizando o seguinte: aquilo que eu tenho de Deus não é suficiente. Eu preciso de mais. É por isso que tem várias pessoas dentro de igrejas que buscam aquilo que está fora. É por isso que a gente fica tão apegado a um líder. Por isso que a gente fica tão apegado a uma pessoa. Mas se a gente for parar para pensar por um minuto, é suficiente. Nós estamos abrindo mão de algo que é perfeito e agradável para viver algo que é uma incerteza, nossos desejos. A palavra fala que nem pedir corretamente nós sabemos. Nem isso nós sabemos. Por isso que existe o intercessor, o Espírito Santo. Nem pedir as coisas corretamente nós sabemos fazer. Nisso porque a gente acha que somos muito inteligentes. Visamos que aquilo que pensamos e queremos para a nossa vida é o ideal. Essa é uma pessoa como Nicodemos. O cara era líder. Todas as pessoas respeitavam ele. Jesus olhou para ele e falou: tu tem que nascer de novo. Sabe o que é que um líder conceituado falou? Como eu irei voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Como eu vou retornar para o ventre da minha mãe? Explica Jesus. Ou seja, o detalhe na cabeça dele é como se ele tivesse que retornar toda a vida, ser como criança novamente. Mas não é assim que funciona. Por que motivo o Senhor entrega uma terra para os filhos de Israel e deixa desafios lá? Vamos combinar, Deus não podia tirar todos os amalequitas, todos os jebuseus, todos os gigantes. Por que Deus não faz isso na nossa vida? É simples. Deus, tu não falou que era medicina em Buenos Aires? Por que eu não consigo provar um parcial? Qual é o meu problema? Tu não falou que o meu lugar é aqui em Buenos Aires? Por que eu não consigo achar um apartamento decente? Por que eu não consigo ter uma colega de quarto, uma pessoa elegante para compartilhar? Porque eu sempre tenho dificuldade, Deus. Tu me entrega uma promessa, como é que tu permite isso? Deus, o Senhor falou que vai me entregar uma terra de Canaã, uma terra que a gente precisava. Por que o Senhor permite desafios dentro da sua promessa? Qual é o sentido, Senhor? O Senhor não é soberano? Por que o Senhor permite eu sofrer aqui em Buenos Aires? Se o Senhor falou que a medicina é para mim, se o Senhor falou que esse trabalho é para mim, qual é o sentido? É para eu aprender? Me explica, Senhor.
E agora entra aquela parte que eu falei. E hoje eu entendo porque grandes líderes se vendem a frase de efeito. Agora eu entendo. Porque a gente quer coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente quer, por tabela, conseguir coisas espirituais no braço da carne. A gente quer fazer o seguinte: então, eu vou fazer devocional de manhã e de noite. Deus vai dar. De 4h45, eu sei que é um horário bom, então eu vou fazer uma oração, vou fazer um jejum de 12 horas para que eu possa aprovar meu parcial. Eu vou fazer todo um cronograma para conseguir alcançar aquilo que vem de Deus. E é por isso que tem pessoas que ficam enfermas e saem por aí pagando quase 10, 15, 20, o que for, reais, milhões, dizendo que vai te curar. E você paga. As pessoas estão falando aquilo que sabem que nós queremos ouvir. Sabe por que existe tanta igreja machucada? Porque você profere palavras que diz que vem do Senhor, mas vem do seu coração. O nosso coração é enganoso. Dá então, por favor. Fale, por favor. Por que então? Você fez uma pergunta, responda a pergunta que você fez. Por que, dentro de promessas de Deus, tem desafios? Porque Deus simplesmente não fez um caminho tranquilo para a terra de Canaã. Qual é o sentido? Sabe qual é o nome disso, gente? Fé. E quando tem alguém passando por um desafio aqui, a primeira coisa que passa na cabeça: Dan, eu já fui em igreja 10 mil vezes. O pastor fala a mesma coisa de fé. Me dá alguma outra coisa? Não existe. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu posso estar dando uma opinião, mas é fora da Bíblia. Deus utiliza as circunstâncias, não são nem desafiadoras, é impossíveis. Sara, ela poderia ter filhos. Então por que Deus fala que ela vai ter um filho? É simples, é lógico. Por quê? Ô Deus, tu vai fazer sofrer. Você sabe que eu sou estéril. E outra coisa, o meu marido é de idade avançada. Por que ficar falando isso? O que foi que ela fez? Ela riu. Será que ela fez algum cronograma especial para conseguir a chama do Senhor na vida dela? Em Atos 2, dos 120 pessoas que estavam lá orando, a palavra fala que subiu para 3 mil, não foi? Teve marketing digital. Gente, culto hoje às 8, vem. Gente, vem que vai ter uma palavra que vai não sei o que, vai transformar da noite para o dia, você vai ser... Tinha isso naquela época? Como aquelas 3 mil pessoas foram parar lá? O Espírito Santo levou os adoradores. O Espírito Santo conduziu toda aquela adoração. E quando a gente não tem fé, não tenha dúvida. O que foi que as pessoas olharam para eles? Eles estavam alcoolizados. Nós vamos participar dessas pessoas. Pessoas que buscam circunstâncias mundanas, comentários de pessoas equivocadas. Faça isso, isso, isso que vai dar certo, não tenha dúvida. Tenha disciplina, faça isso, 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 isso. Foi o Senhor que falou na sua vida. É Deus que está ministrando a sua vida. Nós preferimos confiar num homem do que confiar em Deus. O mundo, gente, as coisas espirituais são discernidas por pessoas Você acha mesmo que se eu sair daqui desse local e falar para uma pessoa que está passando por circunstâncias difíceis e falar, tenha fé, tu acha que essa pessoa vai gostar? Ela quer que eu dê alguma frase de efeito. Ela quer que eu dê alguma resposta bem elaborada. Uma resposta que faça sentido. Ah, agora entendi. Então quer dizer que se eu jejuar segunda, quarta e sexta vai dar certo. Que é um cronograma. As coisas de Deus não são assim. É por isso que o Evangelho está sendo vendido. Você lembra aquela pregação? Pode um homem de Deus ser mentiroso? Levanta a mão, quem acredita que o homem de Deus pode ser mentiroso? Agora, pode um mentiroso se dizer que é homem de Deus? Então imagina um homem desse colocando na vitrine: olha, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, venham conosco, Deus é maravilhoso, aqui tem transformação. Faz uma autopromoção, vende o Evangelho. Se você vir aqui, eu vou liberar uma palavra que não tenho dúvidas, que vai solucionar. Você não precisa ter um momento de oração, leitura bíblica, esquece. Vem aqui, vai dar certo. Esse rapaz aqui é muito mais ungido do que eu. Pode vir todas as quartas-feiras. Pode vir. E oferte. Então perceba que isso que está acontecendo é um ciclo.
E eu gostaria de mostrar na Bíblia o que aconteceu com essas pessoas que simplesmente não tiveram fé. Para mim, quando eu olho os rostinhos de vocês, eu percebo que às vezes nós queremos algo a mais. Poxa, o pastor falou que para solucionarmos problemas eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que negar a mim mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Eu queria algo a mais. O pastor só falou uma coisa que fala há anos. É porque isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade. Dan, então como eu tenho essa bendita fé em nome de Jesus, já que você está falando de fé, através da intimidade. Hoje nós estamos tão carentes da palavra de Deus que quando a gente conhece a pessoa em um dia, já nos tornamos melhores amigos. Falo toda a minha vida para ela. Você acha isso ruim, Dan? Não estou te julgando por isso. Só estou te dizendo que tem uma pessoa que está disposta a te escutar e te ajudar. Esse é o detalhe. Não é que vai te escutar e vai ficar com você porque você está mal. As pessoas gostam de estar juntos de pessoas que estão por baixo. É incrível. Gosta de escutar a tristeza do outro. Não, eu estou bem, mas ele está mal. Perceba, sugadores. Tampe seu ouvido para toda incredulidade. Tinham 12 pessoas naquela reunião. Das 12, apenas 2 falaram, não, nós vamos entrar. Tenha cuidado com o meio que nós estamos. O nosso Deus era um Deus de coisas impossíveis ao olhar humano. O povo falou, Senhor, era muito melhor que eu morresse nesse deserto de Parã. Muito melhor que o Senhor me permitisse que eu ficasse no Egito. Porque eu estou na promessa e estou sofrendo. Eu estou na promessa e tem um bocado de gigante. É isso mesmo, querido. Tudo aquilo que é de Deus em nossas vidas é maior que nós mesmos. Para que possa se evidenciar o poder de Deus através de nossas vidas. A pregação, entendo, toda pregação, todo culto bíblico, não é para demonstrar o quanto eu sei de teologia. O quanto eu sei da palavra. O culto é para demonstrar o poder de Deus através da minha vida. A pregação é você demonstrar o quão Deus é poderoso e grande através da minha pequenez. Dan, mas isso é tão grande. É óbvio, são os planos de Deus sobre a sua vida. Esse povo falou que quando chegou, se sentiram como gafanhotos. Gafanhotos, queridos. Perante a tudo aquilo. Então a resposta que eu dou para todos vocês. Nosso coração às vezes está tão viciado por frase de efeito. Um detalhe, tenha fé em nome de Jesus. O maior implantador de igrejas, ele tinha um espinho. Ele só pediu, Senhor, retira esse espinho de mim. Apóstolo Paulo. Simples. Eu já coloquei diversas igrejas aqui em teu nome, Jesus. Diversas igrejas através de ti, Deus Pai. Diversas igrejas através de ti, Espírito Santo. Só tira esse espinho da minha carne, por favor. Vocês sabem qual foi a resposta de Deus, né? Deus tirou o espinho dele ou não? É por que esse nome de Deus? Qual é o sentido? Qual foi a resposta dele? Minha graça te basta. Hoje em dia, sabe qual que seria a resposta do mundo? Faça o seguinte, retire por aqui, retire aqui, faça desse jeitinho, faça desse jeito, compre meu curso que vai dar certo, faça esses detalhes que vai dar certo. Deturpamos a palavra de Deus. Ficamos viciados por situações que acha que vai concluir. É uma palavra que se eu prego uma palavra dessa num lugar de prosperidade, não sei o que, os caras me tiram na hora. Amém, meus irmãos? A palavra fala que Deus se irou com aqueles que murmuravam. Moisés teve que interceder. Senhor, por favor, não destrua. Deus falou, beleza. Passaram 40 dias espiando, né? Cada dia será um ano que vocês não terão as bênçãos do Senhor. E, inclusive, os seus filhos, a sua próxima geração, não irá receber a terra de Canaã. Gente, quando vocês pensarem sobre tudo isso, lembre-se que você tem uma geração após você. Lembre-se que não é somente sobre Daniel, sobre você, sobre a sua vida. O seu companheiro também. O seu irmão também. Porque no céu você não vai precisar profetizar cura em nenhum momento. Biblicamente falando, no céu não tem nenhum tipo de dificuldade. No céu não tem nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de dor. Nada, nada.
No céu você não vai precisar ficar chorando, dizendo que está muito difícil. Vai ser glória, glória, glória eterna. Glória eterna. Dan, eu não consigo entender. Glória eterna. Glória eterna é algo totalmente distinto daquilo que a gente imagina. Não é o prazer que a gente tem quando alcança um objetivo, é glória eterna. Uma pessoa que desvia o olhar da glória eterna começa a gloriar-se pela terra. Começa a querer aproveitar tudo que a terra pode te dar. Sabe o que é que a terra pode te dar? Fugacidade. Prazer momentâneo. Disso todos vocês já sabem. Retornando ao contexto, sabe o que aconteceu com as pessoas que permaneceram? Não vai subir. E ele falou, não, vamos subir, porque aquele que está em mim é maior daquele que está no mundo. Sabe o que aconteceu? Troque os líderes. Vamos ler, meus amigos? Eles chegaram e falou, troque Moisés. Troque todos esses líderes. Troque todo mundo que falou que essa terra é nossa, pode trocar. Isso é mentira. A gente vai alcançar uma terra que toda a montanha está possuída por vários homens grandes. Troca a liderança, troca Moisés, troca Caleb, troca Josué. Esse povo aí, as mesmas pessoas que falaram que os homens que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2 estavam alcoolizados. Porque aquele que é da carne não consegue discernir aquilo que é espiritual. Amém, meus irmãos? Estão felizes? Estão felizes ou não? Nesse momento, a pregação ainda ela tem várias circunstâncias aqui que eu tenho que pregar. Lembra a palavra que eu falei no começo? Dan, não se venda. Daniel, não se venda. E eu digo para vocês também. Não se venda as coisas do mundo. Não se venda a uma frase de efeito. Eu não sei como o nosso coração realmente, a idolatria em nosso coração é algo absurdo. A pregação de quarta-feira foi dita, adorar, eu sei que todos nós adoramos, mas a quem estamos adorando? E isso é um detalhe que temos que perceber. Que estamos adorando algo, isso eu sei, mas em que? Quem está sendo atribuído nossa adoração? Vocês sabem que, para mim, eu levo muito em consideração a liturgia de um culto, mas estamos aqui reunidos não para prosseguir uma liturgia, aquilo que eu coloquei, aquilo que eu programei. É algo espiritual. Se nesse momento, a pregação não acabou, não vou pedir ninguém para vir aqui à frente, mas se nesse momento, vocês sabem que eu faço o culto racional, o culto que você possa entender, então entregue aquilo que é racional ao Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade, algum desafio que você está incrédulo, que você está olhando e está falando, olha, eu entendi isso daí, mas está muito difícil para mim. Tem vários gigantes aqui ao meu redor. Na verdade, estou até um pouco desacreditado. Já se passou um pouco do tempo, já estou até desacreditado daquilo que eu estou vivendo. Dê um passo de fé. Somente você crê. Não faça isso por impulso, tá certo? Somente você que crê. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Os intercessores não vão até aí orar por vocês. Os intercessores vão se colocar ao lado. Eu peço que os intercessores se coloquem ao lado. Eu creio muito nas palavras liberadas do Senhor. Não porque alguém me disse, porque a palavra me ensina. Que a oração do justo ela é recebida ao Senhor. Então, somente se você está passando por alguma coisa que você está um pouco desacreditado, talvez sua faculdade, talvez a sua circunstância financeira, a circunstância da sua vida, talvez está tentando te paralisar. Tá certo? Não tenha vergonha. Tudo isso aqui, na verdade, gente, é algo intencional. O mundo é extremamente intencional. Todo vídeo que você vê te manipulando é intencional, gente. Colocando goela abaixo na sua vida. E você vai reproduzir para os seus filhos. Então, isso aqui que eu estou realizando é algo intencional também, algo do Espírito Santo de Deus. Se você está passando por algum desafio, alguma área da sua vida que você está desacreditado, simples. Está olhando as circunstâncias e isso está simplesmente deixando com medo, querendo te paralisar. Se coloque de pé somente essas pessoas. Estarei dando esses minutos para que você esteja orando. Você que está passando por algum desafio, continue de pé. Os demais podem ficar tranquilos no seu lugar. Interceda pelos seus companheiros também. Nesse momento eu vou permitir que você ore. Não dependa de mim. Eu estarei aqui orando pela sua vida.
Mas aqueles de forma racional que está passando por algum desafio, que está desacreditado de promessas de Deus sobre a sua vida, permaneça de pé, que estaremos orando pela sua vida. Peço que todos os demais que estão sentados, interceda. Aqueles que assistiram o primeiro culto, deixe ser renovado pelo Espírito Santo também. Na verdade, a gente é tão cheio das coisas do mundo que tem medo de ser cheio das coisas do Espírito. A gente tem medo de viver num mundo espiritual, nós temos medo de viver pelo controle do Espírito, mas não temos medo de viver no mundo do pecado. É incrível. O salário do pecado é a morte, e o salário da confiança em Cristo é vida e glória eterna. Pai querido e Pai amado, nesse momento, cada pessoa que está aqui hoje levantada, que deu esse passo de fé, se posicionou, Senhor, derrama um bálsamo novo sobre a vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Se essas pessoas estão desacreditadas, Senhor, com qualquer parte da vida delas, seja acadêmica, seja financeira, seja familiar, traz uma libertação espiritual. Toda palavra lançada de medo e mentiras sobre a vida dessas pessoas que estão de pé, anula nesse momento no mundo espiritual, Senhor. Toda palavra de tropeço, amizade que faz tropeço, pessoas que não entram na terra prometida e não querem que a gente entre também. Senhor, retira essas pessoas do nosso lado. Retira toda pessoa mal intencionada do nosso lado, Senhor. Toda pessoa que tenta nos dizer que aquilo que vem de Deus a gente não vai conseguir. Senhor, retira qualquer comentário disso dessa igreja. Qualquer comentário disso que falaram para nós, Senhor. Pega na mão de cada pessoa que está aqui levantada. Cada pessoa que está passando por um desafio, que está desacreditada. Traz um renovo espiritual. Espírito Santo de Deus, enche cada um que está aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, se for da sua vontade, nos ensina e nos exorta a como sermos filhos de Deus, filhos adoradores, tementes do Senhor. Cuida, Senhor, de cada pessoa que aqui se posicionou, cada pessoa que se colocou de pé, cada pessoa que está dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu estou cansado, as circunstâncias eu não estou entendendo, eu não consigo aprovar nem sequer um parcial, não consigo nenhum apartamento. Senhor, eu estou desacreditado. Senhor, eu estou com vontade de desistir tudo. Nesse momento, Pai, traz renovo em nome de Jesus, ó Pai. Retira qualquer palavra de derrota. Faça com que os seus filhos parem de olhar para as circunstâncias, porque isso paralisa, isso traz medo. Mas faça que os seus filhos olhem para a glória eterna. Que os seus filhos possam perceber que os seus desafios são muito menores que o Deus, o Jeová Jireh. Senhor, traz essa lembrança aos nossos corações. Que a gente pare de ficar como uma muleta em pessoas, Senhor, em líderes. Mas que a nossa cabeça seja fiel em Cristo Jesus de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, ao sair dessa igreja, não façam que eles esqueçam essa oração, Senhor. Permita que fique gravado, selado no espírito deles, Senhor. Palavras de coragem, palavras de vitórias, palavras de intimidade contigo, Senhor. Se amanhã qualquer levante se levantar sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, queremos repreender em nome de Jesus. Todo o desafio que essas pessoas passarem, ó Pai, entrega a solução. Se a solução é esperar, ensina a nos esperar. Se a solução é esperar, Senhor, coloca um coração que a gente possa esperar com fé e não murmurando. Esperar no Senhor, porque murmuração é oração para Satanás. Senhor, nesse momento queremos te pedir perdão por toda vez que a gente murmurou. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que a gente murmurou contra Ti. Senhor, nos perdoa toda vez que a gente foi incrédulo com as Suas palavras. Nos dá mais uma chance, Senhor, de demonstrar que somos Seus filhos. Nos perdoa essas palavras que lançamos no mundo espiritual, Senhor. Purifica o nosso ser. Que toda a murmuração que a gente realizou, Senhor, nos perdoe em nome de Jesus. Traz um bálsamo de arrependimento sobre nossas vidas. Não permita, Senhor, que a gente saia dessa igreja do mesmo jeito. Não faz sentido, Senhor. Traga um espírito de verdade sobre nossas vidas. Coloque pessoas ao redor dessas pessoas. Pessoas crentes de verdade. Pessoas que crêem no Senhor, fielmente no Senhor. Nos entrega amizades saudáveis, Senhor. E amizade saudável, Senhor, não é isso aqui de fitness. Eu estou falando de amizade saudável, aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que estão no ambiente espiritual. Eu estou falando de outra coisa. Nos ensina a sermos essas pessoas que mesmo em meio às aflições, damos glória a Deus. Damos glória a Deus. Nos ensina a ser assim, Senhor. Nos ensina a ser assim. Estamos precisando hoje.
Estamos aqui declarando que sem Ti não iremos chegar na terra prometida. Estamos declarando que sem o intercessor Espírito Santo não somos capazes de finalizar a obra que o Senhor instituiu sobre nossas vidas. Nos capacita, Senhor. Retira qualquer ideia de capacitação carnal, coloca capacitação espiritual, coloca algo que vem dos céus. Que a gente possa estar sempre conectado com aquilo que vem de Ti, Senhor. Abre nossos olhos espirituais para que a gente possa discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti. Não precisamos ter medo daquilo que vem do Senhor, porque tudo que vem do Senhor é perfeito e agradável. Essa é a nossa oração, Senhor, são essas palavras que com fé nós jogamos com fé no mundo espiritual. Senhor, receba essas palavras em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Tome seu assento. E por que eu fiz esse momento? E por que eu creio tanto nesse momento de unidade, de linguagem espiritual? Porque em circunstâncias impossíveis, tem um personagem que me lembra muito. Davi. Simplesmente chega um homem na casa dele, na casa de Davi, o pai dele, Jessé, e fala: olha, vou ungir aqui os seus filhos. Jessé fala: olha, meu filho primeiro aqui, ó, homem forte, valente, fala bem, uma pessoa bem social. Samuel falou: não é ele. Então meu filho do meio, um homem temente, homem forte, representa a nossa família. É esse rapaz, sem dúvida. Pode levar, a sociedade vai receber ele. Pode levar ele. Não, também não é. É aquele que está lá no pasto. Então veja só, Davi, biblicamente falando, nunca orou para ser rei. Nunca, querido, nunca. Não tem um versículo dizendo: Senhor, por favor, me unja rei de Israel, me entregue esse cargo. Não tem essa oração. Independente, Deus envia um profeta, unge Davi e fala: tu serás rei de Israel. Gente, rei de Israel, uma das maiores potências hoje, nesse mundo atual, Estados Unidos, Japão, é como se o rei de Israel fosse tudo isso e mais. É uma nação gigantesca. Ele é ungido em um dia e no outro está no pasto. É simplesmente isso. O cenário não tem nada a ver daquilo que Deus entregou para ele. Nada a ver. O cara estava no pasto e Deus fala que ele vai ser rei de Israel. Ou seja, a circunstância que ele está vivendo não condiz com aquilo que aparenta ser. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Derrama o óleo sobre a vida dele e fala: tu serás o próximo rei. Sendo que já tinha um rei instituído, que era Saul. Tá certo, Deus, então eu vou ser rei? Então quer dizer que tudo vai mudar, não sei o que, as circunstâncias vão mudar? Não, pasto. Cuide de suas ovelhas. Meu Deus, é muito pequeno. Não, dê graças a Deus. A gente mudou a percepção de hoje em dia. Dê graças a Deus por isso. Davi poderia falar: meu Deus, tu me ungiu, rei. E até agora, passou anos e anos, nada mudou. Muito melhor que tu me deixasse lá com meu pai Jessé. Meus irmãos no menosprezo com a minha vida, muito melhor. Porque agora tu colocou algo no meu coração, eu estou frustrado. Simplesmente estou frustrado. Você fala, entrega uma palavra para mim, nada está acontecendo. Agora eu estou com um sentimento de fracassado, um sentimento de derrota. Por quê? Me deixasse morrer no Egito, Senhor. Me deixasse morrer no deserto de Parã, muito melhor, porque eu poderia construir a minha história. Muito melhor, Senhor, deixa eu construir minha história. Muito melhor, deixa eu fazer aquilo que eu quero. Sendo que isso é um detalhe que às vezes a gente não entende. A promessa de Deus, se você escutar isso e entender, você vai poder levar suas batalhas com mais leveza. Se você entender o que eu vou falar aqui. A promessa de Deus na vida de Davi só veio através de um grande gigante, de um grande desafio. Essa faculdade que você está fazendo aí, trazendo em novas analogias. Esse desafio que você está passando na sua relação social e particular familiar. A promessa de Davi, que ele tinha como rei, só se concretizou quando ele enfrentou o gigante na vida dele. Eu não sei qual é o seu gigante, mas não fuja.
Não fuja. Enfrente. Dan, eu não quero. Enfrente. O seu Deus é maior que qualquer desafio. Dan, as circunstâncias não tem nada a ver. Eu estou há 3 anos e nada muda. Enfrente. Não foi Deus que falou? Ô Dan, eu não quero escutar isso. Deixa eu fazer a minha história, Dan. É muito mais tranquilo. Faça a vontade de Deus sobre a sua vida. Quem vai vencer esse gigante? Saúl? Jamais, tá doido? Coloca outra pessoa. E se eu morrer aqui? Ó Davi, eu vou. Se Davi não tivesse enfrentado o seu maior desafio, a promessa não teria acontecido sobre a sua vida. Se você desistir do seu maior gigante, a sua próxima geração não vai receber aquilo que já era por direito. Não, me prove. Todos aqueles que murmuravam da cidade e da terra que Deus entregou, Deus retirou. Tinha por promessa uma terra. Tchau. Por que, Senhor? Porque tu não acredita em mim. Por isso que eu te dei a resposta. Não tem que fazer efeito, é fé. Deus se agrada através da fé. Qualquer outra coisa que eu te falar, a forma que você pegar aqui e pregar para multidões, se você não tiver uma vida coerente com o Espírito Santo, Deus não vai se agradar. Eu não sei qual é a lógica que a gente tira isso. Se a gente vive num ambiente onde não é cheio do Espírito Santo, nós somos religiosos, maquiados, mas na verdade somos defuntos. Estamos mortos. Então a gente coloca uma maquiagem e vê aos domingos. Percebe o quão profundo é? Sendo que se eu falar uma palavra dessa lá fora, nada quer ver. Nada quer ver. Dan, eu quero viver aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas talvez o seu desejo, aquilo que você quer, talvez é morte no deserto de Parã. Sabe por que aquelas pessoas se paralisaram para entrar na terra prometida? O medo. Sabe quando gera o medo? Quando a gente desloca o nosso olhar para as coisas que vêm dos céus, para aquilo que está nas nossas circunstâncias. A gente simplesmente desloca. Opa, eu confio em Ti, eu confio no Senhor, Deus. Eu confio, eu sei que o Senhor é Deus, mas deixa eu só dar uma olhada. Vixe, está muito ruim, eu vou desistir. Olha para Cristo Jesus de Nazaré. Deus, quando olha para a nação dele, para o povo eleito dele, ele olha para o seu Filho Cristo Jesus e ele intercede por nós. A gente começa a ficar desesperado quando a gente faz simplesmente isso, ó. Olha para a coisa espiritual. Eu creio em tudo, Deus. Eu creio no Senhor, mas deixa eu só dar uma olhada, deixa eu conferir, deixa eu dar a minha opinião nas coisas. Eita, está muito ruim, vou desistir. Já faz 5 anos que eu estou aqui, vou desistir agora. Deus, eu sei que você me prometeu, mas não tem nada a ver isso aqui, nada. Eu não estou vivendo nada que o Senhor me prometeu. Eu não vou poder esperar, Senhor. Eu vou pegar outra alternativa. De verdade, eu vou pegar outra alternativa, é melhor para mim. Eu estou sofrendo e muito. Eu já estou sofrendo muito. Deixa eu parar de olhar para coisas espirituais. Deus, não tenha dúvida, eu vou consagrar isso aqui que eu escolhi ao Teu nome. Deus, fica tranquilo, eu vou mudar de rota, mas eu vou consagrar isso aqui ao Seu nome. Fica tranquilo. Nosso Deus, Ele tem um detalhe que é perfeito. O prefixo, quando fala onipresente, vamos lá? Onipresente. E o que mais? Ele é? E onipotente. Por que a palavra oni? Ou seja, no céu não existe distribuição de cargo, de questão de anarquia ou democracia, existe soberania. Os 3 são um. É onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode tudo. Então, se a gente crê na Bíblia, não faz sentido a gente parar de olhar para coisas espirituais e olhar para aquilo que é terreno. Causa medo, querido. Imagina você, mulher, vindo de um lugar que você foi, às vezes, estuprada. Acontece coisas. Tem pessoas do seu lado que você nem sabe que passou por isso. Essa pessoa poderia simplesmente chegar, ó, Deus, até aqui foi, mas tu deixou ser estuprada? Não sou mais tua filha. Você não me ama. Não tem explicação, Deus, tu não me ama. Não tem explicação, não tem explicação. Eu vou olhar agora para o mundo da vida. Qual a explicação que você dá para uma pessoa, filho de Deus, que passa por isso? Ah, é polêmico, não. Polêmico, não. Qual a explicação que você acha que dá para uma pessoa que passa por um abuso sexual? Imagina um pastor ter que aconselhar essa pessoa. Sabia, meus irmãos? Vocês sabem que a gente passa por isso, né?
Veja quantas circunstâncias nós temos que desenvolver dentro de uma igreja, a gente perdendo tempo com coisas da carne. Tantas pessoas que precisam de cura. Cura espiritual, a gente está olhando para as coisas do mundo. A gente está murmurando por tudo aquilo que acontece na terra. Quantos irmãos estão padecendo, passando por dores terríveis? Não estou diminuindo a nossa dor. Cada um tem a sua realidade. Mas lembre-se, a primeira coisa que Deus se agrada é quando a gente tem fé e olha para Ele. Olha para Ele. Eu não vou e não posso me vender e colocar frases de efeito. Não tem um panorama que eu possa entregar. Isso vai além da Bíblia. E tudo aquilo que não está na Bíblia eu não posso verbalizar porque não cabe a mim. Tudo aquilo que o Senhor deseja entregar para nós, Ele vai entregar. Amém, meus irmãos? E por que eu estou falando isso? Para que vocês, quando saírem daqui, vocês possam ser firmes. O pastor falou que, independente das circunstâncias, a promessa de Deus, ela se cumpre. O pastor falou que toda vez que eu parar de olhar para as coisas de Deus, automaticamente, quando eu olho para as coisas do mundo, vai me causar aflição, medo. Entendi. Dan, simples, quando você passando por um desafio, o que é para fazer? Não olhe para as suas circunstâncias e comece a julgar dizendo que vai desistir. Olhe para Deus. Olhe para os céus. Qualquer palavra acima disso, eu estou te enganando. Imagina se eu chegasse para aquelas 10 pessoas que murmuravam e falavam, fica tranquilo, Deus vai te perdoar. Você vai poder entrar. Deus não quis que aquelas 10 pessoas que murmuravam e a sua geração entrou. Tem explicação para isso? Porque a palavra dele é soberano. Eu não posso julgar Deus. Entende, gente? Amém, meus irmãos? Então as pessoas estão vendendo curso querendo julgar e subjugar Deus. Querem botar a gente no meio de medo, como se houvesse uma guerra que Deus estivesse assim pelejando com Satanás. Como se Deus estivesse meio que ali com muita ganas, com muita dificuldade de vencer Satanás. Isso não existe, gente, isso é enganação. Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora uma coisa existe. Quando a gente dá brecha. Quando a gente começa a olhar para o plano carnal, forçar nosso braço, vai dar certo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Posso te falar? Sabe por que eu te pedi para você ficar de pé? Para que de forma profética você possa enfrentar os seus gigantes. Você está falando, eu estou em circunstâncias que não é provável, mas o meu Deus é maior. E eu me posiciono como Davi. Golias, muito maior do que eu, mas o meu Deus é maior. O gigante que eu estou passando está me estressando muito. Mas é promessa de Deus, vou permanecer, porque a minha vida é dele. A minha vida é dele, a gente tem que entender isso. A minha vida não é porque eu tenho um cargo, porque eu sou cristão. É algo totalmente diferente. A gente não muda quem nós somos porque assumimos algo. Nós mudamos porque aceitamos Cristo Jesus de Nazaré. Ele é o nosso exemplo máximo. A gente tem que retornar a esses primórdios, a essa adoração fiel, verdadeira ao nosso Senhor. Mesmo que a gente fale palavras, o Senhor sabe do nosso coração. Não faz sentido a gente dar voltas. Senhor, eu estou aqui e não estou conseguindo entender. Me ajuda e eu quero ter esperança. É para esperar? Eu vou esperar no Senhor, em nome de Jesus. A gente falou, essa música que estamos cantando é Ele. Não é isso? Quem está falando é Ele? Que eu estou entregando a minha? A gente está verbalizando isso. Eu estou verbalizando que a minha juventude... Dan, você é jovem, sai, aproveita tudo. Eu estou verbalizando que a minha juventude é para adorar e engrandecer o nome de Deus. Todos nós temos que ter esse entendimento. É algo profundo. Mas posso falar, isso aqui é uma palavra de prosperidade. Isso daqui é uma palavra de prosperidade. Deus simplesmente está afirmando que toda a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Prosperidade não é eu falar aquilo que Deus falou sem dizer. Prosperidade é eu dizer aquilo que Deus já determinou. Porque tudo que vem dele é próspero. E próspero não está acarretado isso aqui, querido. Isso aqui é fugaz. Na verdade, nos céus, olha que analogia Deus faz. Nos céus, nós vamos andar em ruas de ouro. A gente vai pisar no ouro. Se tivesse ouro aqui nessa igreja aqui, sabe o que ia acontecer? Quando acabasse o culto, alguém ia lá pegar, comprar e vender. Porque ouro não é caro aqui nesse mundo? Deus simplesmente colocou ruas de ouros na eternidade. Para dizer, o grande sou eu, não são as circunstâncias. Veja como as formas são grandes. É de glória eterna.
É uma glória eterna que a gente não entende. E esse sentimento que você está sentindo, de presença de Deus, não se restrinja somente aqui. Não se restringe apenas a esse momento. Deus não quer apenas um adorador. Deus não quer um corpo que adora um líder. Deus não quer uma adoração das ovelhas ao pastor Daniel. Deus quer uma adoração e fé completa nele. O gigante que você está vivendo, não tenha dúvida, é estressante mesmo. É desafiador mesmo. Vai ficar muito pior se você não olhar para o mundo de Deus. Para você não olhar para Ele. Muito pior, não tenha dúvida. Sabe por quê? E aqui vem outra verdade. Você pode até finalizar a sua faculdade, o seu trabalho. Sem Deus, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Uma faculdade sem Deus, sem dúvida. Não tenha dúvida. Agora tem um detalhe. Você vai pagar um preço terrível. Porque você vai fazer de qualquer forma. É se drogando, é murmurando, é sendo pedra de tropeço na vida dos outros, não vivendo a vontade de Deus sobre a sua vida, mas está ali o diploma. Murmura. Meu Deus, que coisa terrível. Você vai conseguir o diploma. E isso daqui, um papel escrito, você vai conseguir. A questão é que você vai se perder no meio da caminhada. Vai se perdendo. Vai perdendo a fé. Vai perdendo o primeiro amor. Tem uma igreja em Apocalipse que se dizia que era pobre. Por questão de circunstâncias. Mas Deus revela, vocês são ricos porque vocês me adoram. Amém, meus irmãos? Eu estou simplesmente trazendo um contexto do Antigo Testamento, tentando colocar e adequar a nossa realidade da nossa igreja. A promessa está depois de vencer os nossos gigantes. Mas Dan, por que Deus coloca um gigante tão distante da gente? É para demonstrar que nós somos pequenos, mas Ele é grande. É para demonstrar que sem Ele nós não podemos. Você já viu alguém simplesmente falando, está estéril, não vai ter filho? É só de Deus. Coisas impossíveis. Quer viver o impossível? Sirva ao Deus invisível. Sirva ao Deus invisível. Não tem como adorar ao nosso Deus sem fé. Impossível. Ele não se agrada, mas o mundo, eu vou te vender um curso. Eu vou te vender um cronograma do que tem que ser feito. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? E para mim, pregar assim é muito desafiador. Porque eu gosto de passar cada detalhe, cada situação. Mas eu tenho que sair do meu conforto para pregar aquilo que Deus deseja. Amém, meus irmãos? Um detalhe que eu gostaria de falar para você é que vai ter pessoas que você admira muito. É somente para aquelas pessoas que tem que receber essa palavra. Se não é para você, tem pessoas que a gente tem muita admiração. A gente olha para ela e fala, nossa, tenho admiração por essa pessoa. Mas não vá no comentário dessa pessoa, vá no comentário de Deus sobre a sua vida. Porque às vezes as pessoas que você se espelha, você tem como referência, às vezes vai soltar um comentário que não é para você. Vai falar palavras que não é para a sua vida. Mas por tanta idolatria para essa pessoa, a gente recebe como verdade. O nosso direcionamento vem dos céus. Amém, meus irmãos? Esse tipo de pregação aqui não vem de nenhum lugar. Nenhum lugar, não tenha dúvida. Ninguém me chamaria para pregar uma mensagem dessa em nenhum lugar. Porque isso não vende. Isso não faz parte. Abandonar os cursos, abandonar tudo que vem da carne para confiar no Senhor, não. Você está dizendo que eu não tenho unção diferente dos outros? Você teria minha autoridade? Não, pastor, então não pregue isso. A nossa visão é Cristo Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Estão entendendo mesmo? Às vezes nós pensamos que precisamos de muitas coisas. Mais do 12. Quantas pessoas que ficaram firmes? Eu preciso dessa aula, eu preciso desse professor, eu preciso desse apartamento melhor, eu preciso dessa amizade melhor. Não, você precisa de Deus. Você precisa depender do Senhor. Dan, traz alguma frase de efeito? Eu não posso, porque eu não posso me vender para mentira. Dan, traz alguma frase de efeito, algum detalhe, algum percurso que vai dar certo? Não posso me vender por dinheiro. Não posso me vender por coisa do homem.
Eu não posso falar aquilo que a gente quer escutar. Sabe o que é aquilo que as pessoas querem escutar? Nós tomamos café com todos vocês, várias pessoas que estão aqui. Nós sabemos a intimidade de vocês. Os pastores sabem a intimidade da ovelha. Os pastores sabem a intimidade da ovelha. Nós sabemos exatamente o que você quer escutar. Olha, aquilo que você me falou, fica tranquilo. Amanhã, após o seu jejum, a meio-dia vai dar certo. Não posso, é mentira. Não posso verbalizar isso. Eu tenho que dizer, tenha fé e creia no Senhor, porque Ele vai trazer para a sua vida tudo aquilo que Ele deseja sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Toda vontade sobre a sua vida tem que ser da vontade de Deus, porque ela é perfeita, boa e agradável. E isso é algo sério. Isso é algo sério. Se essa mensagem aí chegar a alguns lugares aí, dá problema. Amém, meus irmãos? Não desanime da promessa de Deus sobre a sua vida por conta do tamanho do gigante. Nosso Deus é muito maior. A mensagem que eu tinha para pregar hoje foi essa. Não vou agregar uma letra a mais, nem uma letra a menos. Mas eu espero de verdade que essa palavra não seja algo motivacional. Eu espero que seja algo geracional sobre a sua vida. Que você possa receber, refletir através da luz da Bíblia e comandar cada vez mais essas áreas. Passou um desespero? Não pergunta a opinião de murmurador, querido. Está passando por uma coisa que está sendo extremamente estressante, o louvor pode subir. Está passando por uma situação extremamente desafiadora, não vá buscar a opinião de fulano. Busque primeiro a Deus. Amém, meus irmãos? Sabe o que eu estou apontando? Amém, 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 amém? Porque aquilo que eu estou falando é simplesmente totalmente inverso do que o mundo inteiro está vendendo. Vocês sabem quantas pessoas tem na Índia hoje, vivo? Mais ou menos um valor? Sabe mais ou menos a população da Índia? 1 bilhão e muito, né? Já ouviram falar sobre uma religião chamada hindus? Já ouviu falar? 1 bilhão de indianos são adoradores e fazem parte do movimento hindu. Sabe quantos cristãos se dizem cristãos no mundo inteiro? Vocês acham que são muito ou pouco? Muito? Pouco. Porque a gente vem aqui de domingo a quarta-feira e a gente acha que isso aqui é a realidade de todos os lugares. Não é. Não é. Se você está sentado nesse banco, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Foi o mover de Deus sobre a sua vida. Não tenha dúvida. Foi a graça dele sobre as nossas vidas. Ninguém e nenhum de nós merecemos estar aqui. O Senhor, através da sua graça, nos alcançou. Sabe quantos cristãos tem nessa terra que se diz cristãos? Que se diz, dos 7 bilhões de pessoas que tem nesse mundo, pasmem, 500 mil. Deve ser muito mais, deve ser uns 2, 3 bilhões. Dos 7, 2, 3 bilhões sem dúvida, 500 mil. Meu Deus, Dan. Dos 7 bilhões, dos 8 bilhões, 500 mil. Vocês acham que essa palavra vai ser lançada na vida dos demais como? O livro dos Atos dos Apóstolos não chegaram ao fim. Os Atos dos Apóstolos estão com todos nós também. Levar o Evangelho, não falar de si, falar de Deus. Sabe quantas pessoas hoje estão enfermas por palavras lançadas sobre a vida delas? Palavras mentirosas. Se coloque de pé nesse momento. Quem está cansado, faça um sinal. Entenderam a mensagem? Vocês entenderam que não temos tempo para perder com as maravilhas, com as coisas que Satanás tenta imitar daquilo que vem dos céus? Você percebe que tem pessoas que estão ao seu lado necessitadas da palavra de Deus? Por favor, não retorne para sua casa desanimado. Não retorne para sua casa dizendo: meu Deus, é mais um domingo que o pastor fala sobre fé, eu não posso falar mais nada além disso. É mais um domingo que o Senhor fala que eu tenho que depender do Senhor Jesus, eu não posso passar daí.
É mais um domingo que o Senhor está me dizendo, que o pastor está me dizendo que eu preciso entregar tudo aqui para Deus. Confia no Senhor em nome de Jesus. Não olhe para as suas circunstâncias e olhe para o nosso Deus, Jeová Jireh. Amém, meus irmãos? Cante em espírito e em verdade. Nesse momento, cante e adore. Preste atenção na letra que você está falando. Adore com toda intensidade. Você que não se levantou, mas está precisando de oração, no seu lugar mesmo, ore ao Senhor. Entregue para o Senhor tudo aquilo que você está passando. Peça auxílio. Não se distraia. Não se distraia nesse momento. Observe aquilo que Deus tem na sua vida. O mundo hoje tenta nos distrair com as coisas da terra. Mas eu te garanto que focar nas coisas que são eternas são muito melhores. Amém, meus irmãos? Que vocês possam receber essa palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré.